da doutrina, que todos possam estar bem acomodados, para receber a espiritualidade amiga, tudo aquilo que a gente veio buscar nessa tarde. Então vamos fazer uma pequena prece para dar início aos nossos trabalhos. Diante do tempo, Senhor, diante do tempo, concedemos a bênção de valorizá-lo, através dos minutos, a fim de que não nos atrasemos na senda do aperfeiçoamento espiritual. Não nos deixes desprezar as oportunidades de trabalho de cada dia, ignorando os convites que a vida nos formula para que doemos o melhor do nosso esforço no bem de todos. Somos o que fazemos de nós, no curso incessante das horas. Mantém-nos sempre alerta contra a tendência ao comodismo que tantas vezes nos leva a frustrar a própria expectativa de felicidade. O tempo, não convenientemente aproveitado, é sofrimento que se perpetua e esperança que não se realiza. Senhor, torna-nos mais conscientes e responsáveis, para que amanhã não tenhamos a chorar, debruçados sobre as desilusões das horas que deixamos que se escoasse inutilmente. Que assim seja. Então, a nossa exposição de hoje será do nosso amigo Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Recanto de Luz. Sintam-se abraçados pela espiritualidade que agora está permeando entre todos nós, inclusive entre aqueles nossos amigos que estão online no YouTube vendo a nossa pequena exposição. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar. Este livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio, e ele trata das histórias singelas, quando na reunião na casa de Simão Pedro, quando se fazia o Evangelho do Lar, lá naquela distante Galileia. Então essas histórias visam o quê? Um aprofundamento da doutrina do Mestre em historinhas comuns da vida de todo mundo. E o tema de hoje é a lição do essencial. Para tanto, então, eu vou ler a pequena historinha. Discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos, em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade, para que não se transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida, através de inquietações desnecessárias. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retornou a palavra comentando: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares e camafeus, braçaletes e redes de ouro, adornado com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal do serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao alto mar, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável, e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco ela atinge o pequeno barco de socorro,
sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiriam junto dela, exclamou: meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. E esta é a história. Base dessa história, nós vamos ver então o que é o essencial em nossas vidas. Mas, para tanto, nós vamos recordar uma coisa, que desde tempos muito antigos, no surgimento do homem, quando tomou conta da sua racionalidade, né, como no reino nominal, com sua inteligência um pouco mais expandida, com posse do seu livre-arbítrio, o que é que o ser humano vem procurando desde aquela época até os dias de hoje? É uma coisa básica, chamada felicidade. É isso que o ser humano procura sempre, todo ser humano. Pode perguntar para qualquer um, se a gente for ver mesmo, o que o ser humano procura é a felicidade. E o que é a felicidade? Ou melhor, onde é que está essa felicidade? Nós temos um pequeno problema como seres encarnados, né? Nós passamos, às vezes, a vida inteira nos questionando sobre o que é legal para a gente, sobre o que a gente necessita, qual é a nossa real necessidade. E nós começamos a procurar, né, as coisas que são inerentes à nossa vida como encarnados, e julgando que o importante, o que é? É a viagem que vai do berço ao túmulo. Vamos dizer que no máximo, extrapolando hoje em dia, uns 100 anos. 100 anos perto da eternidade é um nada. Não significa absolutamente nada. Então, essa valorização a esse pequeno espaço de tempo de vida encarnado é um cultuamento que a gente faz à materialidade, como se a matéria fosse mais importante que qualquer outra coisa. Então a gente sai buscando, né, primeiramente, em coisas utópicas, coisas que não vão se realizar. Então a gente quer ser o quê? O mais bonito, o que tem mais dinheiro, o que tem mais poder, o que aparece mais. Agora com as redes sociais, muito mais ainda. Pessoas fazem qualquer coisa, inclusive, para aparecer. Tem pessoas que estão se denegrindo, inclusive, em redes sociais, postando fotos quase nuas, se mostrando, simplesmente achando que isso que é o que tem interesse, porque assim vai ser reconhecido, vai ficar famoso, e como se isso fosse o essencial na vida. Só que a morte chega. E quando a morte chega, ela nos cobra. Nos cobra com juro e correção monetária, tudo aquilo que nós fizemos. Nós esquecemos que quando nós aqui encarnamos, nós recebemos uma fortuna, seja ela de que jeito. Alguns mais, outros menos, de acordo com os seus merecimentos, que vem de vidas passadas, né? Que vem do seu procedimento em outras épocas. Mas todos recebem. Recebem o quê? Ferramentas que Deus nos dá a todos, em qualquer época, em qualquer situação, para que nós possamos evoluir e conquistar o que é bom para a gente. Só que para isso, nós precisamos o quê? Conhecer o que é o essencial. Para conhecer o essencial, nós temos que fazer o quê? A primeira coisa, existe um dito no oráculo de Delfos, muito antigo, que dizia: conhece-te a ti mesmo. E esse é o mais importante que nós temos que fazer. O primeiro passo é a gente saber quem a gente é mesmo por dentro, na intimidade. Quais são os nossos defeitos? Quais são os nossos desejos? Quais são os nossos reais desejos? Né? O que nós estamos fazendo aqui no mundo? Só estamos aqui para viver, curtir e ir embora? Não. É isso que nós temos que entender, o que é a vida para a gente.
e para os outros. Nós temos que entender tudo aquilo que o Mestre nos deixa. O que o Mestre nos deixou ao longo desse tempo? Milhões de histórias, um exemplo maravilhoso de vida. É por isso que o Mestre é o nosso arquétipo, é o que nós temos que ser, é o nosso guia, o nosso modelo veio vivo, se disponibilizar para isso. E olha que o Mestre, o que ele teve que fazer para poder encarnar entre nós foi fantástico. O Mestre, Jesus, é um espírito com uma evolução, vamos colocar assim, a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. O Mestre estava na organização do nosso orbe, estava coordenando a formação da Terra. Então o Mestre é muito mais antigo do que isso. Nós, nessa época, nós devíamos ser uma ameba no máximo. Hoje não somos ainda vermes, para ter uma ideia. Francisco de Xavier dizia que ele era um verme. E Emmanuel disse, não ofende o verme. Então, o importante da gente se conhecer é isso. Porque no momento que a gente se conhece, melhor ainda, vamos conhecer os nossos defeitos. Porque nos nossos defeitos nós vamos trabalhar o quê? As nossas virtudes. É em cima disso que nós vamos evoluir. Porque no momento que nós sabemos os nossos defeitos, nós podemos o quê? Limpando essa sujeirinha que existe dentro de nós, né? Que são os nossos vícios, são nossas más tendências, né? É aquela mania de caluniar, é aquela mania de se intrometer na vida alheia, é aquela mania de querer ser egoísta, querer tudo para si, o mundo girar ao seu redor, é aquela mania de mandar nos outros, de querer mandar em todo mundo, querer que todo mundo obedeça a tua opinião, porque todo mundo está errado, só tu que sai certo. São essas coisinhas que nós temos que corrigir. E temos começando essa correção, primeiramente, em casa, com a nossa família. A nossa família significa o quê? O cadinho que vai trabalhar em nossas almas. Não somos colocados lá por acaso, nada acontece por acaso. Então, nós somos colocados num seio familiar para trabalharmos em cima disso. Trabalharmos o quê? A nossa moral. E hoje em dia está maravilhoso fazer isso. Jesus diz que para a prática do bem, do autoconhecimento, só precisa uma coisa: boa vontade. É só isso. E é tão difícil para a gente, porque a gente foca o nosso objetivo em outras coisas. A gente foca nos bens materiais, né? Nós esquecemos que somos imortais, né? E cada vez que a gente vai evoluindo, menos materiais nós ficamos. Então a materialidade não nos presta para nada, serve para a nossa vida, só para essa passagem. Mas nós não podemos dar o valor acima do que ela tem. O valor é nosso espírito, somos nós como individualidade, né? E para isso acontecer, nós temos que praticar a ferramenta maior que Jesus nos deu, que é a caridade. É por isso que o Espiritismo, vocês sabem que o Espiritismo é uma doutrina que veio para quê? O Espiritismo veio para dar moral, para fazer com que o Evangelho fosse exercido como tem que ser exercido, para que todos entendam o que é a mensagem do Cristo. A gente vê tantas pessoas, nós mesmos fazemos isso, estudamos, tem muita gente que sabe o Evangelho até decora, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe tudo, mas não pratica. O importante é praticar o Evangelho. Na prática do Evangelho, a gente vai o quê? Exercendo o amor. Então a gente desenvolve a benevolência, desenvolve tudo em cima de quê? Da caridade, porque o Evangelho é uma bússola, é uma rota para a prática da caridade. E a caridade, como Jesus disse, é a porta para a nossa felicidade. Bom, agora voltando ao nosso assunto sobre a felicidade, então já chegamos à conclusão que se esses bens materiais todos que a gente tem olho nisso não nos trazem felicidade, onde está a felicidade? A felicidade justamente não está aí porque a felicidade não é tangível. A felicidade não é um bem material. A felicidade é puramente alma, é puramente espírito, é um estado da alma. Cabe a nós fazer com que essa felicidade se prolongue cada vez mais.
Sabemos que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, né? E a felicidade perene não existe, né? Mas nós podemos ser felizes, sim. Isso não quer dizer que nós vamos ser felizes, não. Existem momentos que vão nos fazer sofrer, né? Mas até esse sofrimento, se nós soubermos observar para que ele veio, para que ele serve, até nisso nós vamos superar. E vamos entender que, na realidade, esse sofrimento é um presente da divindade, para que nós possamos trabalhar em cima disso e sermos melhores. Jesus sempre dizia que a promessa do mundo melhor não é esse aqui, né? Os tesouros que a gente tem que angariar, que a gente tem que colocar na nossa mala para quando a gente for embora, né? Não são tesouros físicos. E mesmo os tesouros da alma que a gente conseguiu, nós vamos levar para outra vida. É lá que nós vamos ter a bem-aventurança da felicidade. Porque aqui existe muita dor. Nessa dor existem guerras, existem a violência desmensurada, existem mortes, perdas familiares, existe uma série de coisas. Perda de serviço, perda de dinheiro, atribulações da vida mesmo, dessa vida do nosso mundo, que fazem parte disso. Tudo bem, isso tudo nos faz crescer. Temos que ser inteligentes para entender isso, né? Aceitar, resignar-se e ser resilientes. Ou seja, aquela música diz, dá a volta por cima. Quero ver quem dá. É isso aí que nós temos que fazer. Dar a volta por cima e tocar para frente. Tem outra música que diz, a vida é trem-bala parceiro, né? E nós somos só passageiro prestes a partir. E é isso mesmo, porque a vida é muito curtinha. E se a gente não aproveitar essas oportunidades reencarnatórias para trabalharmos esse problema e descobrirmos o que é o essencial, nós vamos sempre estar repetindo de ano. Se a pessoa chegar a outra encarnação com os mesmos problemas, às vezes até mais problemas, vou ter que começar tudo de novo. Mas não descobri ainda o que é essencial. Ainda quero isso, quero. E é isso que nós temos que trabalhar, né? Nós temos que começar a praticar a caridade no sentido de observar o próximo, né? Temos que nos livrar um pouquinho desse consumismo que nós temos exacerbado, né? Na procura de melhor computador. O meu filho tem que ter o melhor telefone, o smartphone que ele quer, que é isso. Não, peraí, gente. Não, isso é o que acabamos de falar, isso não traz a felicidade. Se trouxesse felicidade, a gente não ia ver no meio daqueles que têm dinheiro, que têm poder, suicídio. Não ia ver choros, não ia ver lágrima. Quantos poderosos, quantos famosos estão passando perrengues na vida muito maiores do que um pobre miserável até de rua. Não é? A gente vê o suicídio acontecendo cada vez mais, porque não tem sentido na vida. Porque no momento que a gente não tiver mais sentido na vida, ou seja, a gente não souber o que é o essencial, a vida perdeu valor. Para que a gente está aqui? Então eu vou logo terminar com essa coisa. Pum! E aí piora muito mais o problema. Bom, então, nós temos que colocar a busca do essencial no sinônimo da busca da felicidade. Tá? E essa felicidade só vamos saber se seguirmos as palavras do Mestre. Jesus nos deu um compêndio de sabedoria e amor. E é fácil a gente entender isso. Tem pessoas que podem até dizer, mas eu não entendo bem a mensagem do Mestre. A mensagem do Mestre é a mensagem de Deus. Deus falava pela boca do Mestre. Então, todas essas mensagens são divinas. Então, essas mensagens, esses ensinamentos, são para serem feitos, porque só isso que vai nos fazer crescer. Temos que nos livrar, então, daquilo que é supérfluo, que é essencial, que é supérfluo, ou seja, que é desnecessário na nossa vida. E na descoberta do que é o essencial, vamos descobrir que o essencial é o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, é saber nos perdoar para perdoar o próximo, é saber nos amar para amar o próximo, é saber fazer a caridade
nossa família, com o nosso seio, para poder espalhar essa caridade para todo mundo. A caridade tem que ser espalhada com o máximo de pessoas que a gente puder. Né? Nós temos aqui, nós aqui que somos espíritas, nós temos um dever, que é de levar o Evangelho do Mestre aonde a gente for. Nós estamos estudando, mas nós não queremos estudar só para nós. Vai ter muito mais sentido se nós formos luz do mundo. Se nós soubermos levar essa luz adiante, um caminho já tá bem andado. Né? Até porque no momento que a gente começa a espalhar a Boa Nova, a gente começa a proceder como a Boa Nova manda. Porque o importante é isso, é agir como Jesus falou, é pensar como Jesus pensou. Então é isso, é internalizar Jesus dentro da gente. Eu estou falando muito em Jesus hoje porque nós estamos chegando daqui a 7 dias no Natal. O Natal todo mundo sabe que festejamos o nascimento do Cristo. Esse ser maravilhoso que Deus nos deu de presente para que pudesse ser o nosso guia e o nosso modelo. Então, nesse Natal, vamos convidar o Mestre para vir à nossa casa, cear conosco, conversar conosco, entrar dentro da gente, não é só na nossa casa. Melhor, não vamos só convidar Jesus para vir para a nossa casa, vamos hospedá-lo na nossa casa para sempre. Porque ele traz a resposta do que é o essencial, que é esse amor que ele vai trazer para a gente, é essa mudança de atitudes nossas, de nossos pensamentos, de nossos atos, é isso que é o essencial, porque no momento que a gente faz isso, nós estamos aumentando a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade. Não tem nada melhor do que fazer o bem ao próximo. Eu quero ver se tem alguma coisa que seja mais feliz do que isso, quando tu sabes que tu ajudou alguém, seja com uma palavra, seja com um abraço, seja com um ato, seja até com um bem material, mas soube que fez um bem a alguém. Não tem felicidade no mundo maior que essa. E é isso que Jesus quer que a gente seja, feliz. E a gente só vai ser feliz com a caridade. Nesse Natal, vamos convidar o Mestre para ficar com a gente, vamos colocar ele dentro de nós, vamos agir como ele, vamos, antes de qualquer ato impensado, vamos pensar assim, será que Jesus faria isso? Se ele estivesse no meu lugar? Eu tenho certeza que a resposta vem sempre certa quando a gente se questiona assim, colocando a responsabilidade no Mestre, para saber se ele faria isso. Na hora a nossa consciência vai responder. Então, meus amigos, meus irmãos, é isso que eu gostaria que todos nós fizéssemos, inclusive eu também, vou tentar fazer isso, e a partir daí, a partir desse Natal, fazer que todos os nossos dias, o ano que vem, os outros anos que vêm, sejam um eterno Natal, festejando sempre o nascimento do Cristo em nossas vidas. Assim seja. Então, depois dessa maravilhosa exposição, possamos refletir e levar dentro dos nossos corações tudo que a gente escuta aqui para trabalhar dia a dia, né? E botando em prática. Então, agradecendo, né, a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos da casa, vamos fazer a oração de encerramento. Jesus, irmão querido de todas as horas aqui nos encontramos, não para pedir, mas para dizer-lhe obrigado. Obrigado, amigo, por nos ter permitido encontrá-lo e hoje ter a felicidade de trabalhar junto a outros irmãos em seu nome para o bem-estar do próximo. Obrigado, mestre amigo, e faça com que, esquecendo de nós, possamos cada vez mais levar até os nossos irmãos a sua palavra de esperança e de amor. Jesus, quando nosso corpo cansado estiver e nossa mente não desejar encontrar a sua, faça, Senhor, que algo nos desperte, nunca nos deixando só com a ociosidade. Traga, Jesus, a sua luz, hoje e sempre, no caminho ainda escuro da nossa escalada. Amá-lo, servi-lo, é o sonho por todos a realizar.
Ajude-nos a saber parar e orar para dizer: obrigada, Jesus. Que assim seja. Então, agora, aguardando